A paz do Senhor a todos. Nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Portanto, nesse segundo ponto que estamos estudando em pneumatologia, a primeira pergunta que nos aparece é: o Espírito Santo é uma pessoa ou apenas uma influência? Nesse estudo da pessoa do Espírito Santo, alguns vão dizer que ele é uma unção, apenas uma força, uma luz, ou até mesmo uma ação sobrenatural. Mas quando nós vemos ele à luz da palavra, nós vemos que ele é muito mais do que isso. Porque um sopro que preenche, uma unção que unge, um fogo que ilumina, algo que aquece, uma água derramada, todas essas coisas vão mostrar apenas descrições das operações do Espírito Santo. Mas a Escritura, a Bíblia Sagrada, mostra ele com características especiais de pessoa, coisas que nos assemelham a ele. O Espírito Santo não é outra pessoa a não ser o próprio Deus. Uma das pessoas de Deus, uma das manifestações de Deus, uma das ações de Deus, mas é um todo, não é apenas a operação em si. Mas como uma pessoa, ele vem, habita a cada um de nós como templo do Espírito Santo, e nós vamos ver nessa aula algumas características desse nosso amigo, desde que nos cuida, desde que nos guarda, desde que por vezes nos abraça, nos traz para perto de si, fala com a gente, de uma maneira especial, até mesmo de uma forma particular com alguns, mas o Espírito Santo, ele não se resume a uma força ou até mesmo a um sentimento, mas ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo, como nós vimos na aula passada, ele é o próprio Deus. E para tratar da pessoa do Espírito Santo, primeiramente, preciso entender que há uma diferença entre ter corpo e ser uma pessoa. O Espírito Santo, ele não possui um corpo. O Espírito Santo, ele age sem ter uma forma, sem ter um corpo como o nosso. Nós somos dotados dessa forma material. O Espírito Santo, ele é, por exemplo, como o vento. O vento, ele existe porque nós sentimos ele, nós temos contato com ele, ele pode até mover as coisas, porém nós não podemos ver, nós não podemos apalpar esse vento, nós não podemos segurar esse vento. E nós vemos que o Espírito Santo, ele não está sujeito a estar dentro de uma caixinha, não podemos armazenar o Espírito Santo, porque ele não é algo físico, mas ele é em si espiritual. Ele é um espírito, ele não tem a corporalidade, mas ele tem a sua personalidade. Ele tem afeto, ele tem inteligência, ele tem pulsões e vontade, como nós vemos na palavra do Senhor. Jesus declarou: o Espírito não tem carne e ossos. Ele é como Deus, e Deus é Espírito. De que forma o Espírito Santo é tratado na Bíblia Sagrada? Nós podemos afirmar que a existência de uma pessoa está na sua inteligência, uma combinação ou a reunião de inteligência e sentimentos. E essas são características presentes, inerentes à pessoa do Espírito Santo.
Na palavra do Senhor nós vemos em Romanos 8, 27 e em 1 Coríntios 2, 11, que o Espírito Santo, dentre os seus atributos de personalidade, ele possui vontade e possui conhecimento das coisas. Nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 27, a palavra do Senhor dizendo o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então ele tem vontade, ele tem uma intenção de interceder pelos santos. Ele tem nessa vontade a propriedade de saber das coisas. E o conhecimento também de Deus, que nós vemos na palavra do Senhor, contida no capítulo de número 2, versículo de número 11, a qual diz assim: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele conhece todas as coisas presentes na pessoa de Deus, porque ele é Espírito tanto qual o nosso Deus. Também em Romanos nós vemos a respeito do sentimento do amor. Ele tem sentimento de amor por nós. No versículo de número 30 do capítulo de número 15, diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Nós vemos aqui que o amor que o Espírito traz para a nossa vida nos capacita a orar. O amor presente no Espírito. Talvez o nosso amor não seja o suficiente para nós estarmos orando por alguém, até mesmo que não é da nossa família, como o nosso pastor, por exemplo. Então o Espírito Santo, dotado deste amor, vem e nos capacita para que nós possamos orar. Diz a palavra do Senhor também que ele se entristece. Poderia uma força se entristecer, uma luz se entristecer? Não. Somente uma pessoa é dotada desse sentimento de tristeza. Então, em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 30, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Também Isaías, no capítulo de número 63, versículo de número 10, diz assim: contudo, eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Nós vemos aqui o Espírito do nosso Deus se entristecendo e se voltando contra aqueles que o entristeceram. Diz a palavra do Senhor também que ele é ciumento. Eu por muitas vezes disse que o ciúme não era de Deus, até descobrir que Deus é ciumento, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E nós vemos isso na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 5, que diz assim: ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Ele é possuidor da nossa vida. Ele é dono da nossa vida. Não é à toa que nós somos chamados templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, ele cuida de nós e ele tem ciúme de nós. Ele tem um carinho especial por nós e não quer que nós fiquemos flertando com o mundo ou flertando com outro espírito que não seja o Espírito de Deus. Esse espírito também ele pode ser envergonhado. Nós não podemos causar escândalo e envergonhar o Espírito Santo. Ele tem vontade própria também. Nós vemos no capítulo de número 13, quando o Senhor está enviando
né? Ele tem a vontade de enviar os missionários, tem vontade de enviar Paulo e a Barnabé. No capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo, então, no momento em que a igreja está orando, que está jejuando, o Espírito Santo separa missionários, né, demonstrando que ele tem vontade própria, né, não é sujeito à vontade dos apóstolos para mandar aqueles homens para as missões ou para evangelizar onde quer que forem. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, também diz: no entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Né? O Espírito Santo, ele capacita cada um nos dons espirituais como ele quer. Né? Ele não precisa consultar outrem, ele não precisa ser manipulado por outrem, mas ele tem a sua vontade própria e ele capacita como quer aquele que ele envia, aquele que ele unge, aquele que ele presenteia com os dons. Na revelação da pessoa do Espírito Santo, nós encontramos também em suas atividades pessoais. Dentre as atividades pessoais do Espírito Santo, se destacam algumas e nós vamos ver por dentro da palavra também. Primeiramente, ele ensina. João, capítulo de número 14, Evangelho de João 14, no versículo de número 26, a palavra do Senhor diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador, como aquele professor que nós precisamos, como aquele ensinador que vai nos orientar em tudo que nós devemos fazer, pensar, falar, ensinar. Ele é um orientador, como em Atos, capítulo de número 8, Atos 8, versículo de número 29, que diz assim: disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Nós vemos nessa ocasião aí eunuco etíope com muitas dúvidas a respeito do que ele lia, mas não entendia. Mas o Espírito Santo leva Filipe a este caminho onde estava passando esse eunuco, e é orientado pelo Espírito Santo a estar subindo junto a este para dar a orientação necessária para ele. Também no capítulo de número 16, versículos 6 e 7, diz: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Aqui nós vemos então a palavra do Senhor, né, orientando até mesmo para que eles não fossem a certo lugar, porque a vontade dele é que eles estivessem em outro lugar. Então ele aí como um orientador. A apostila traz para a gente também ele como guia. Orientador e guia é algo muito parecido. Porém, vamos ler ali em João, versículo de número 13, que diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele sendo guia em toda a verdade. Vemos também o Espírito Santo como aquele que age na nossa vida, independente do nosso espírito. Age na vida do ser humano, independente do espírito humano. A diferenciação desse espírito
quando nós vemos em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz assim: Então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos. Então nós vemos esse espírito que age em nossa vida independente do nosso próprio espírito. Ele fala também através dos homens, como nós vemos na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 11, diz assim: Para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiriam. Também em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor também, entre as atividades do Espírito Santo, fala que ele nomeia e comissiona os ministros, como nós já falamos a respeito do capítulo de número 13, onde o Espírito Santo escolhe Paulo e Barnabé para a missão. Ele reprova, João, capítulo de número 16, versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele trazendo aí a questão da reprovação do pecado e nos convencendo de que nós precisamos de Cristo, a partir do momento que ele nos reprova diante da presença de Deus, diante da santidade de Deus, nós necessitamos de Cristo. Por isso o Espírito Santo reprova a prática do pecado. Ele consola, como está escrito também em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 31. Assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo e se multiplicavam andando no temor do Senhor. O Espírito Santo aí trazendo consolo para que as igrejas permanecessem fiéis, crescendo, sendo frutíferas para a glória de Deus. Diz também a palavra do Senhor que ele é socorro. O Espírito Santo nos socorre. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No momento que nós não sabemos o que fazer, o Espírito Santo, ele nos socorre intercedendo por nós. Quando já não temos mais palavras para falar, quando já não temos mais como nos expressar diante da nossa necessidade, diante da nossa miséria até mesmo, diante das nossas infindáveis fraquezas, o Espírito Santo, ele vem com toda a graça e intercede por nós. Ele pode ser resistido também. O Espírito Santo, como uma pessoa, uma atitude de resistência por nossa parte, pode impedir até mesmo essa atividade do Espírito em nossa vida. Então, ele pode ser resistido. Atos, no capítulo de número 7, versículo de número 51, diz: Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vemos também na atitude de Ananias e Safira, a possibilidade do Espírito Santo ser tentado. Ou a hipótese de se tentar
enganar o Espírito Santo. Né? Capítulo de número 5, versículo de número 9, diz: Então Pedro lhe disse: Por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão. O versículo seguinte fala que ela morreu por ter tentado, por ela ter tentado enganar o Espírito Santo. Então, eu creio que esse ser tentado, que a nossa apostila pretende colocar aí uma possibilidade de tentação ao Espírito Santo, é mais uma questão de que tentaram enganar o Espírito Santo. Também esse Espírito Santo pode sofrer blasfêmias, através de outras pessoas. Essas pessoas podem blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus, capítulo de número 12. Mateus, Evangelho de Mateus, versículo de número 12. Capítulo de número 12, versículo de número 31. Diz assim: Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então o Espírito Santo, ele não pode ser blasfemado. Eu creio que a maior blasfêmia contra o Espírito Santo é o fazer mentiroso e também fazer com que, como aqueles homens do tempo de Jesus, que falavam que Jesus agia pelo espírito de Beelzebul, sendo que Jesus agia pelo Espírito de Deus. Então, eles falavam que o Espírito que estava agindo em Jesus era um espírito demoníaco, era um espírito maligno, enquanto esse espírito era o próprio Espírito de Deus. Então, dizer que o Espírito de Deus é um espírito demoníaco, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e não será perdoado. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Se você tem dúvida se a ação do Espírito Santo está acontecendo em alguma circunstância, se você não tem esse discernimento, não fale contra o Espírito Santo de Deus. Não declare que aquilo ali é do demônio, não declare que aquilo ali é do diabo, porque por muitas vezes você pode estar dizendo que o que Deus está fazendo é coisa do diabo. A pessoa do Espírito Santo também é tratada na Bíblia textualmente. Por isso, a nossa apostila traz aqui a questão dos pronomes de tratamento. Quando você se refere a uma pessoa, a terceira pessoa, eu, tu, ele. A terceira pessoa do singular aparece, no caso, nos evangelhos, aparece tratando da pessoa do Espírito Santo. E o primeiro texto que nos aparece é o mesmo texto que nós já lemos anteriormente aqui nessa aula, capítulo 16 de João, versículo 8, que diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, fala sobre aquele. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, que até que seja afastado. Na minha versão não fala, mas aqui fala, na nossa apostila, diz o seguinte: aguarda somente que seja afastado aquele. Aqui no meu texto aparece como aquele. Também nós
vemos em Atos, no capítulo de número 5, versículo 3 e 4, novamente falando sobre a mentira ao Espírito Santo, ou a tentativa de mentir ao Espírito Santo. Você só pode mentir a uma outra pessoa. Então, esse pronome de tratamento, mentisse, como está trazendo aqui a nossa apostila, você só tem a condição de mentir para um outro. Podemos dizer que a dificuldade para crer na operação da personalidade do Espírito Santo, uma das dificuldades está na operação invisível. Ele age secretamente, ele não é algo material, é algo que age internamente nas vidas. Então aí há uma grande dificuldade para que as pessoas possam crer na personalidade ou na pessoa do Espírito Santo. Mas como nós vimos, há uma grande diferença entre existir, entre ter a personalidade, a inteligência, os sentimentos, e ter o corpo, no caso. Ele sempre vem também em nome de outro. O Espírito Santo, ele veio no lugar de Jesus. Ele veio em nome de Jesus e não veio para falar de si mesmo, mas veio para falar daquele que foi enviado por Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veio por trás de Jesus e vive também dentro de nós. As pessoas não vão ver o Espírito Santo se não for através de nós. Ele pode até sentir, ele pode até ouvir, mas ver o Espírito Santo, ele vai ver através das nossas vidas. Por quê? Porque ele vive nas profundezas do nosso interior. Ele não chama a atenção para si, mas sempre para a vontade de Deus e para a obra redentora de Cristo Jesus. Com isso, nós encerramos essa segunda aula para a nossa grade a respeito de pneumatologia. Eu espero que seja de grande ajuda para vocês na compreensão. Qualquer pergunta que vocês possam ter, vocês possam estar passando pelo WhatsApp para a gente, para que nós possamos estar sanando essas dúvidas, respondendo você naquilo que estiver com dificuldade. Tudo bem? Deus os abençoe, Deus os guarde, que o Espírito Santo continue abençoando a tua vida com muito conhecimento e graça, em nome de Jesus.